Lembre-se, você está prestes a cruzar para um mundo onde o medo é real. Histórias reais, fenômenos inexplicáveis, onde o sobrenatural se esconde nas sombras do Portal do Pavor. História 1. Chamadas sempre à meia-noite. Olá, assombrosos visitantes. Sejam muito bem-vindos ao Portal do Pavor. Preparem-se para atravessar a fronteira entre o real e o inexplicável. Apague a luz, coloque os fones de ouvido e fique confortável, porque hoje, juntos, vamos explorar um novo capítulo de terror. Você está pronto para o desconhecido? Então curta, inscreva-se e deixe seu comentário dizendo: "Eu não tenho medo". Agora, vamos começar. Era sempre à meia-noite. No início, achei que fosse pura coincidência. Um engano aleatório. Talvez alguém insone discando errado 7 vezes seguidas enquanto o mundo dormia. Mas não. Era sempre à meia-noite. Não 1 minuto antes. Não 1 segundo depois. A primeira vez foi numa terça. Eu estava no sofá, lutando contra o sono, quando o celular vibrou. 1, 2, 7 chamadas perdidas. O número? Nenhum. Literalmente. Sem dígitos, sem origem. Apenas a palavra desconhecido. Desbloqueei o telefone confuso. Apertei para retornar. Erro de rede. Passei o número num aplicativo de rastreio. Nada. Como se o número não existisse. Na noite seguinte, à mesma hora, aconteceu de novo. 7 chamadas perdidas. Sempre 7. E do mesmo número sem rosto. Um fantasma entre linhas invisíveis. Na terceira noite, algo me gelou até os ossos. O toque ecoava, diferente. Não só no celular, mas em toda a sala. Como se a chamada estivesse vindo de dentro da minha casa. Levantei devagar. Olhei ao redor. Luzes apagadas, janelas trancadas. Mas mesmo no silêncio, a sensação pegajosa permanecia. Alguém ou alguma coisa estava ali, perto, invisível. Eu tentei ignorar, desligar o aparelho, dormir mais cedo. Mas mesmo sem o celular por perto, algo me despertava, pontual, 0000, sempre acompanhado daquela impressão de um sussurro roçando a nuca. Na sexta noite, ouvi passos, lentos, no corredor. Não havia ninguém morando comigo, nem vizinhos acima, nem animais, só eu. E o número que não existia. Agora é a 7ª noite. O celular está em silêncio pela primeira vez, mas não é alívio, é a ausência ameaçadora de algo pior, como o instante antes do grito. De repente, 3 batidas na porta da frente ecoam pelo apartamento. Não eram 4, nem 5, 3, feitas para marcar presença sem pedir permissão. Dou um passo até a porta, coração martelando. Olho pelo olho mágico. Nada. A rua está deserta. O poste da calçada pisca de modo quase zombeteiro, iluminando a silhueta de uma garota. Muito magra, muito imóvel. Ela não se mexe, só me observa. Abro a porta com a respiração presa. Por um instante me arrependo de ter aberto. Ela tinha no máximo 12 anos. Roupa antiga, suja, parecendo saída de um brechó abandonado. Na mão esquerda, ela segurava algo, um celular velho, arranhado, igual ao meu. Sem dizer palavra, estica o braço e me entrega o aparelho. "Você esqueceu isso", murmura quase num sussurro. "O quê?" Num piscar de olhos, ela já não está mais lá. Fico parado, com os 2 celulares idênticos nas mãos, ambos desligados, sem bateria, sem lógica, como se fossem espelhos um do outro. Mas nenhum deles deveria existir. Minhas mãos tremem ao ligar meu aparelho. A tela pisca. Registros das últimas 6 noites. Todas as chamadas perdidas, sempre às 0000, 7 vezes. Entro num site obscuro de rastreamento. Digito todos os dados. Número não identificado. Fora da rede. Nenhuma origem localizada. Número inexistente. Como isso era possível?
Procuro fóruns, vasculho relatos semelhantes. A maioria parece ficção barata, mas um me chama a atenção. Um homem relatou 7 ligações iguais, sempre à meia-noite. No 7º dia, desapareceu. Só restou seu celular, tocando sozinho numa casa vazia. Desligo tudo, tento dormir. Não consigo. Às 23h59, o suor escorre. 23h59, 50. 23h59, 55. A tela do celular antigo acende sozinha. Sem bateria, sem estar conectado. 0000. Primeiro toque. Tento recusar. Segundo toque. Terceiro. Quarto. Quinto. No 7º, a luz da sala pisca. Quando retorna ao normal, o espelho da parede está embaçado. Mas não tomei banho. Aproximo o rosto. Lá está, a marca de uma mão, do lado de dentro do espelho. O frio sobe pela espinha. Tento limpar. A marca permanece, impressa ali, insistente, como se alguém quisesse sair. Ou me puxar para dentro. Com o celular em mãos percebo. Ambos agora têm a mesma interface, os mesmos arquivos. Como se tivessem se fundido, ou se um tivesse infectado o outro. Na galeria, uma nova foto. Eu, dormindo, na minha cama, tirada de cima, como se algo espreitasse do teto. Eu nunca tirei essa foto. A janela range, corro até ela, nada, mas do lado de fora, uma nova marca de mão no vidro. O celular antigo começa a vibrar novamente. 0000. 7 chamadas perdidas. Desta vez, um novo som invade a casa. 3 batidas na porta. De novo. Sangue gela. Corro para o olho mágico. A mesma menina. Mesmo vestido. Mesmo olhar perdido. Mas agora seus dedos estão manchados de sangue. E o celular que segura está tocando. Abro a porta, mão trêmula. Ela me estende o aparelho, com a tela rachada e uma notificação, chamada atendida. Mas eu não atendi. Antes que eu diga algo, ela sussurra. Ele precisa falar com você. Quem? Quem é ele? Você. Do outro lado. E vira-se, desaparecendo na escuridão, como se fosse fumaça dissolvendo no vento. Tranco todas as portas. O celular novo toca outra vez. Toque, toque, toque. Até o 7º. Respiro fundo. Dessa vez, atendo. Silêncio. Depois, uma respiração fraca, desesperada. Então, minha própria voz. Me ajuda. Me tira daqui. Eu não sei onde eu tô. Eu sou você. A ligação cai. E junto dela percebo, a realidade ao meu redor começa a rachar. O que vejo já não obedece às regras conhecidas. Fico parado, celular pesando toneladas nas mãos. Aquela voz era minha, idêntica, mas algo nela parecia apodrecido. Tento ligar de volta, nada. Abro a galeria, mais fotos apareceram, todas recentes, todas impossíveis. Uma mostra meu corredor, vazio. A outra, a porta do meu quarto entreaberta. Na última, meu rosto dormindo. Atrás de mim, a silhueta de alguém parado. Mas não havia ninguém ali. Corro até o quarto, acendo todas as luzes, vazio. Olho embaixo da cama, no guarda-roupas, no espelho. Nada. Mas, ao olhar para o celular, surge um novo app. Repetição. Nunca instalei isso. Clico. A tela fica preta. Um vídeo começa. Minha sala, meu sofá. Eu sentado agora. Mesma roupa. No vídeo não me mexo. Fico parado, até baterem 3 vezes na porta. No vídeo, levanto-me devagar, exatamente como antes. Vou até a porta. Olho pelo olho mágico. Abro. Recebo o celular da menina. Cada gesto, cada respiração. Um déjà vu gravado. O vídeo não para. Agora mostra algo que ainda não aconteceu. Eu indo até o banheiro, olhando para o espelho. E no reflexo, eu sorrio. Mas não é meu sorriso. Fecho o app em pânico, mas a imagem permanece fixa no reflexo sorridente. Olho para o espelho verdadeiro e lá está, o mesmo sorriso congelado me encarando de volta. Mas eu não estou sorrindo. Tropeço, corro para o corredor. O celular vibra. Uma nova mensagem de voz. Aperto play. Minha voz distorcida. A troca começou.
Você já não é mais o primeiro. No fundo consigo ouvir minha própria respiração, mas vindo de trás de mim. Viro na mesma hora. Nada. Só o corredor escuro. Mas a certeza cresce. Algo está me imitando, ou pior, me substituindo. Acordo, mas não lembro de ter dormido. A casa está igual, ou quase. O corredor pisca. O relógio marca 0000. O celular que destruí na noite anterior reapareceu, intacto na mesa. 7 chamadas perdidas. Número desconhecido. As fotos voltaram. Todas. E mais. Agora, há vídeos meus em lugares onde nunca estive. Um túnel subterrâneo. Um porão, paredes riscadas de vermelho. Um quarto sem janelas, cheio de símbolos no teto. Em um dos vídeos eu grito: "Me tira daqui, ele tá em mim!" Desligo. Corro pro banheiro. Preciso lavar o rosto. Encosto no espelho. O reflexo não me acompanha. Enquanto pisco, ele não pisca. Enquanto ofego, ele sorri. E vejo o reflexo levantar a mão antes de mim. "Você demorou para atender", minha voz diz, saindo da boca do espelho. Corro pelos cômodos. Tentei sair. Tudo trancado. A TV liga sozinha. Imagens da minha infância. Enterro da minha avó. Formatura. Recordações esquecidas. De repente, imagem ao vivo. Eu tentando fugir de mim mesmo. Legenda. Episódio 7. O ciclo termina onde começa. O telefone toca de novo. É um fixo. Mas não existe linha telefônica em casa. Toque. 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 Atendo. Silêncio. Uma voz distorcida, feita de várias vozes conhecidas. Acordar, dormir, esquecer, repetir. Cada vez, um pouco menos de você fica. "Quem é você?" Grito. Eu sou o que sobra. Quando alguém atende, a ligação cai. A luz apaga. Quando volta, tudo reiniciou. Primeira noite. Notificação. 7 chamadas perdidas. Primeira noite. Olho o calendário. Diz dia 6. Mas minha mente lembra do dia 13. Lembra da menina, das fotos, do fogo. Tudo recomeçou. Ciclo fechado, inquebrável. Só que agora, sinto alguém me espiando do espelho, mesmo quando não estou olhando. O celular cai da mão, vibrando no chão como um coração desgovernado. Cada vibração faz a casa pulsar. Pego o aparelho. Na galeria, todas as imagens têm novas datas e horas. Do futuro. Olho a primeira. 12 de junho, 03:12 da manhã. Minha sala em chamas. Eu sentado, inerte. A segunda, 13 de junho, 00:00. Minha rua. Ambulância virada. Um corpo coberto por lençol. Ao lado, meu celular quebrado. A terceira, sem data. Apenas o espelho do quarto. Mas o reflexo não é humano. Abro o app Repetição. Novos arquivos. Um deles, Final 7 MP4. Deveria parar, mas não consigo. A filmagem treme, mostra alguém correndo pela casa. A câmera passa pela sala, cozinha, espelho, até o banheiro. Eu no vídeo sussurrando. Eu sei que não sou mais eu, mas não consigo sair. Ele está no meu lugar agora. A câmera revela meu rosto, magro, pálido, olhos fundos. A tela escurece, surgem letras vermelhas. Faltam 2 noites. Desligo o aparelho, esmago-o contra a parede. Chips rachar, bateria saltar. Silêncio. Mas mal destruo o celular, o outro começa a tocar. 0000, número desconhecido, a 7ª vez. Sinto o gosto do medo. Atendo. Desta vez a voz não é só minha, mas misturada a algo grave, seco, sem emoção. Agora, você viu o que vem. A única escolha era não atender. O que você quer de mim? Não é o que eu quero. É o que já foi feito. A ligação desaba. E o desconforto apenas começa. Já não sei quantas vezes tudo reiniciou. A cada madrugada, 7 chamadas perdidas. A mesma menina à porta. O mesmo celular. A certeza dolorosa. Algo me copia, me repete. E cada ciclo, sou menos eu. Já tentei tudo. Me trancar, enterrar, destruir o aparelho. Ele sempre volta, no mesmo lugar, na mesma hora. A distorção só aumenta. Eu, cada vez mais estranho no espelho. Na 7ª repetição,
Ouço a diferença na última ligação. A voz é minha, mas vinda de outro tempo, outra realidade. Existem versões de mim presas em camadas diferentes desse mesmo pesadelo, e eu sou mais uma. Naquela noite desisto de fugir. Sento, encaro o celular tocar. Toque 1, toque 2, toque 3, toque 4, toque 5, toque 6, toque 7. Atendo, a linha fica muda. Depois, respiração pesada. Alô? Sussurro. A voz responde, gélida. A troca está completa. Que troca? Você atendeu. Agora, sou eu quem vive. Você é quem assiste. Tento falar. Nada sai. Meus braços não obedecem. Levanto-me. Mas não sou eu quem move. Vou até o espelho. Minha expressão está vazia. Olhos ocos. Não sou mais eu. Obrigado por atender, diz ele. Agora você pode descansar. No fundo. O reflexo escurece. Até sumir completamente, mas ainda enxergo o mundo, como se assistisse de dentro de uma tela, preso. Uma semana depois, um novo anúncio circula em sites de usados. Celular antigo, modelo raro. Só funciona à meia-noite. Atenção, não atenda, nem por curiosidade. Foto do aparelho, igual ao meu. Legenda. Se você ouvir sua própria voz, desligue imediatamente. Ou a próxima versão de você não será mais você. O celular é vendido no mesmo dia. Comprador, desconhecido. Localização, sua cidade. Se após a meia-noite seu telefone tocar 7 vezes, não ignore. Conte sua história antes que seja tarde demais. História 2. Nunca olhe. Reflexos proibidos. Meu nome é Melina. E o bar onde eu trabalho, no interior de Minas, é um daqueles lugares que o tempo esqueceu. Um pequeno santuário decadente espremido na beira de uma rodovia, mas com uma entrada nos fundos que se abre para a cidade como uma ferida mal cicatrizada. Não há nada de especial aqui. Apenas um balcão de madeira escura, sempre um pouco pegajoso, não importa o quanto eu limpe, e um cheiro permanente que mistura cerveja velha, desinfetante barato e a solidão de centenas de noites iguais. Os frequentadores são sempre os mesmos. Rostos cansados que se conhecem pelo primeiro nome, caminhoneiros fazendo uma pausa sombria na longa jornada e, ocasionalmente, algum turista que errou o caminho e entrou buscando algo mais forte que uma simples bebida. Eu gosto da rotina, da previsibilidade. Durante a semana, o silêncio é mais presente que os clientes e é por isso que a empresa me deixa trabalhar sozinha, sem ninguém para lavar os copos, sem ninguém para vigiar as minhas costas. É mais fácil, eles dizem, mais lento, mas o vazio tem seu próprio peso e a solidão em um lugar como este pode se tornar uma companhia perigosa. Meus olhos aprenderam a dançar pelo salão, a ler as posturas, a decifrar os silêncios. Eu conheço os faladores, os flertadores, os que bebem em silêncio e os que só querem que o mundo desapareça. A vigilância se torna um sexto sentido. Foi por isso que eu o notei no instante em que a porta se abriu, trazendo consigo uma lufada do ar frio da madrugada e uma presença que simplesmente não pertencia àquele lugar. Passava de 1 da manhã de uma terça-feira. Ele parecia estar no final dos seus 40 anos, mas havia algo nele que desafiava a idade e principalmente o ambiente, impecavelmente arrumado. Cabelo cortado com precisão, um suéter de gola alta preto sob um sobretudo igualmente escuro. Ele não era o tipo de homem que se perde e acaba aqui. Ele entrou como se o bar fosse apenas uma peça em seu tabuleiro pessoal. O que você acha que a presença de um homem tão destoante do ambiente significa? Comente suas teorias e me diga se você já sentiu que alguém estava completamente fora de lugar. Ele não olhou para os poucos clientes espalhados pelas mesas escuras. Seus olhos varreram o ambiente com uma calma calculada, uma avaliação rápida e eficiente, antes de seus sapatos caros ecoarem suavemente no piso de madeira gasta. Ele caminhou direto para o balcão e sentou-se. Lembro-me de notar sua postura, estranhamente ereta, quase militar, um contraste gritante com os ombros caídos dos outros beberrões.
Havia uma aura de sofisticação nele, uma energia que sussurrava sobre dinheiro. Dinheiro de verdade. Não o tipo que grita para ser notado, mas o tipo que move o mundo das sombras, silencioso e absoluto. Quando me aproximei, ele não hesitou. Seus olhos passaram pelas garrafas atrás de mim e ele pediu uma bebida cara, da prateleira de cima, com a naturalidade de quem está acostumado a ter o melhor. Enquanto eu servia o líquido âmbar no copo de cristal, a voz dele cortou o silêncio. "Você gosta de trabalhar aqui?" Ele perguntou com um sorriso no rosto. A pergunta era normal, quase banal, o tipo de conversa fiada que eu ouvia toda noite. Então, eu respondi com a verdade, ou a versão da verdade que eu vendia aos clientes. Disse que sim, sorri de volta e fiz alguma piada sem graça sobre a vida de bartender. Eu gostaria de poder dizer que senti um arrepio, que um alarme soou na minha cabeça, mas a energia que ele emanava não era essa. Ele parecia genuinamente amigável, quase paternal. Como aquele pai solteiro no jogo de beisebol do filho que cumprimenta o time inteiro com um toque de mão. Ele conversou comigo por um tempo e eu não me importei. O bar estava quieto e a companhia era, de certa forma, intrigante. Mas então, a conversa tomou um rumo inesperado. "Você já pensou em fazer algo maior?" Ele perguntou, e seu sorriso permaneceu, mas seus olhos pareciam procurar algo dentro de mim. A pergunta pairou no ar, estranha e deslocada, quebrando a normalidade da nossa interação. Ele parece um mentor ou um predador? O que você faria se um estranho começasse a questionar suas escolhas de vida do nada? Resista até o final se for capaz? A pergunta dele, fazer algo maior, me pegou de surpresa. Não era uma cantada, não era uma crítica, era outra coisa, uma sondagem. Mesmo assim, eu mantive a compostura, recorrendo ao meu sorriso padrão de bartender, uma máscara que eu usava tão naturalmente quanto meu avental. "Estou feliz por enquanto", respondi, uma mentira educada para encerrar um assunto que eu não queria explorar. Ele assentiu lentamente, levando o copo aos lábios, e por um instante vi uma sombra de desapontamento em seu olhar. Era como se minha resposta, minha falta de ambição, o tivesse frustrado por algum motivo que eu não conseguia compreender. Um longo silêncio se instalou entre nós, pesado e desconfortável. O zumbido da geladeira de bebidas parecia mais alto do que nunca. Então, quebrando a quietude, ele perguntou de repente: "Que horas você sai?" A pergunta veio do nada, direta e sem rodeios. Todo o calor e a simpatia que eu pensei ter sentido dele se dissiparam no ar. A decepção tomou conta de mim. Então, era só isso. Outra tentativa vazia e disfarçada de conseguir meu número, de invadir meu espaço. Toda aquela conversa, aquela aura de sofisticação, era apenas um prelúdio para o mesmo velho jogo. Eu sorri, mas desta vez foi um sorriso diferente, um pouco mais frio, mais distante. Dei a ele uma resposta vaga, algo sobre não ter um horário fixo, tentando afastá-lo de forma amigável, sem parecer hostil. Antes que ele pudesse insistir, virei-me e comecei a limpar o balcão com uma energia renovada, um gesto claro de que a conversa havia terminado. Mas ele não pressionou. Ele apenas sorriu, um sorriso enigmático, como se já soubesse a resposta. Então, ele terminou sua bebida de um só gole, tirou do bolso uma nota impecável de $100 e a colocou suavemente sobre a madeira. O gesto foi tão casual, tão indiferente, como se aquele dinheiro não significasse nada. Sem outra palavra, ele se levantou e saiu, desaparecendo na escuridão da noite. A nota de R$100 foi um pagamento, um presente ou um aviso? Comente o que você acha que esse gesto significou. Eu fiquei ali, olhando para a nota de R$100 sobre o balcão. Era real, nítida. O encontro todo pareceu surreal. Não foi assustador no sentido clássico, mas o comportamento dele era tão deslocado, tão fora do meu radar de experiências, que me deixou intrigada e com uma sensação estranha na boca do estômago.
Era como tentar encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado. Simplesmente não fazia sentido. De qualquer forma, presumi que era apenas um daqueles episódios bizarros que a noite às vezes nos reserva. Um homem rico e entediado, procurando por uma distração momentânea. Eu peguei o dinheiro, guardei-o e segui com a minha vida, convencida de que nunca mais o veria. Mas eu estava errada. Cerca de uma semana depois, a porta do bar se abriu novamente e lá estava ele. Só que desta vez, ele não estava sozinho. Uma mulher o acompanhava e foi ela quem imediatamente capturou toda a minha atenção. Ela parecia estar na casa dos 30 e poucos anos, mas vestia-se de uma maneira que não condizia com sua idade. Roupas da moda, mas de um jeito forçado, como alguém que se esforça demais para se misturar com uma multidão mais jovem. Havia algo de calculado em cada movimento dela. Observei-a atentamente enquanto os dois se aproximavam do balcão. O sorriso dela era fácil demais, largo demais. A maneira como ela se inclinou contra a madeira, como se já fôssemos velhas amigas, era ensaiada. Enquanto eu colocava os guardanapos na frente deles, a primeira coisa que ela me disse não foi um olá ou um pedido de bebida. Foi um elogio. Com um sorriso excessivamente alegre, ela disse: "Você é tão bonita." Seus dedos roçaram meu braço enquanto ela falava, demorando-se ali por um segundo a mais do que o normal. O toque foi leve, mas pareceu deixar um rastro gelado na minha pele. Eu ri, agradeci, mas um alarme interno começou a soar. Havia algo fundamentalmente errado com aquela mulher, e o homem, o cliente da semana anterior, permanecia em silêncio, apenas observando. Sua loquacidade havia desaparecido, substituída por uma quietude vigilante que era, de alguma forma, ainda mais perturbadora. O que é mais assustador, a simpatia forçada da mulher ou o silêncio repentino do homem? Descreva uma situação em que a gentileza de alguém te deixou desconfiado. Eles pediram suas bebidas e eu as servi, sentindo os olhos dela em mim a cada movimento. Então, as perguntas começaram a jorrar, uma enxurrada de curiosidade que parecia tudo, menos casual. Há quanto tempo você trabalha aqui? Quantos anos você tem? E uma série de outras perguntas de conversa fiada que não pareciam ter o objetivo de criar uma conexão, mas sim de coletar dados. Eu respondia com frases curtas e educadas, mantendo minha guarda alta. Eu tinha a nítida sensação de que não era uma conversa, era uma avaliação. Ela estava me estudando, analisando minhas reações, medindo minhas palavras. Em um determinado momento ela olhou para o homem ao seu lado e por um instante pareceu que eles estavam se comunicando sem dizer uma única palavra. Um olhar, uma troca silenciosa de informações que me deixou completamente de fora e me fez sentir como um inseto sob um microscópio. Então, ela se virou de volta para mim e seu sorriso nunca vacilou, o que estava começando a me dar arrepios genuínos. Ela me disse que administrava um clube de eventos exclusivo. Ela se inclinou um pouco para a frente ao dizer isso, baixando a voz como se estivesse compartilhando um segredo, como se quisesse evitar que os outros poucos clientes ouvissem. Ela disse que estava sempre procurando por pessoas jovens e divertidas, para festas particulares e que eu ganharia uma fortuna. 10 mil por um fim de semana. Ela sussurrou, as palavras soando obscenas naquele ambiente mofado. Eu soltei uma pequena risada forçada, um som oco no bar silencioso. Parece bom demais para ser verdade, eu disse, tentando manter o tom leve. Ela insistiu que era real, que um monte de garotas como você trabalhava para eles. O sorriso dela permaneceu fixo, uma máscara de plástico que não alcançava seus olhos. Ela voltou a falar sobre o trabalho, circulando em torno das mesmas palavras. Divertido, seguro, exclusivo. E então, casualmente, ela disse: "Você deveria sair por um segundo. Tem alguém lá fora que pode explicar melhor." Alguém que pode explicar melhor. Essa frase te causa arrepios?
O que você acha que ou quem estaria esperando do lado de fora? Comente suas teorias mais sombrias. Meu pulso disparou. A sugestão dela, tão casualmente entregue, fez um nó se formar no meu estômago. Sair com eles para encontrar um estranho no escuro? A brincadeira tinha acabado. Eu não me dei mais ao trabalho de fingir, de manter a fachada de bartender amigável. Estou bem aqui, eu disse, minha voz firme, o sorriso completamente desaparecido do meu rosto. Naquele exato momento, como se fosse uma intervenção do destino, a porta da frente se abriu e um grupo de clientes entrou, rindo e falando alto, quebrando a tensão hipnótica que havia se formado ao redor do balcão. A expressão da mulher mudou em um piscar de olhos. Sua máscara amigável escorregou por uma fração de segundo, revelando algo frio e duro por baixo, antes que ela se virasse para o homem ao seu lado. Sem outra palavra, sem um aceno, eles se levantaram e saíram, deixando suas bebidas quase intocadas. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei abalada. Aquelas pessoas aleatórias tinham acabado de me propor algo. Deus sabe o quê. Contei aos meus colegas de trabalho e ao meu chefe sobre a situação, e todos concordamos em ficar de olho caso eles retornassem. Meu chefe me garantiu que ele estava sempre a uma distância de 15 minutos de carro, caso eu precisasse dele, e que as câmeras de segurança do bar geralmente eram suficientes para deter qualquer comportamento inadequado. Não havia muito mais que eu pudesse fazer. Tecnicamente, eles não tinham feito nada ilegal. Tentei tirar aquilo da cabeça, empurrar a lembrança para o fundo da minha mente. Mas algumas noites depois, após fechar o bar, eu vi o carro. Estava estacionado do outro lado da rua, motor desligado, apenas parado ali, uma silhueta escura sob a luz fraca de um poste. Tentei dizer a mim mesma que não era nada, que era apenas uma coincidência. Mas a sensação de estar sendo observada rastejou pela minha pele como eletricidade estática. Você já teve a sensação inconfundível de estar sendo observado? Compartilhe sua história nos comentários se tiver coragem. Enquanto eu caminhava para o meu carro no estacionamento quase vazio, mantive minha cabeça baixa, as chaves apertadas com força na minha mão, os nós dos meus dedos ficando brancos. O som dos meus próprios passos parecia ecoar alto demais na quietude da noite. Cada sombra parecia se mover. Cada ruído do vento soava como um sussurro. O cheiro de asfalto úmido e folhas em decomposição enchia o ar. Um perfume que de repente pareceu sinistro. Quando dei a partida e saí do estacionamento, verifiquei meus espelhos retrovisores. O carro ligou os faróis e me seguiu. Ele se manteve para trás, a uma distância calculada para não levantar suspeitas, mas a cada curva que eu fazia, ele ainda estava lá, um ponto de luz persistente na escuridão. Eu virei aleatoriamente em uma rua lateral, o coração martelando contra minhas costelas. Ele seguiu, outra curva, em uma rua ainda mais deserta. Ele ainda estava lá. O pânico começou a borbulhar dentro de mim, uma onda quente subindo pelo meu peito. Eu sabia que eram eles. Não havia dúvida. Forcei-me a manter a calma, a pensar com clareza. Minha mente corria procurando uma saída, uma solução. Então, sem hesitar mais, naveguei pelas ruas que eu conhecia de cor e entrei bruscamente no estacionamento de uma delegacia local. Agarrei o volante com tanta força que senti a textura do couro se cravando na minha pele. No segundo em que as rodas do meu carro tocaram o asfalto do estacionamento da polícia, o carro atrás de mim acelerou, cantando pneus e desaparecendo na noite. Por um tempo, nada aconteceu depois disso. Um silêncio inquietante se instalou, mas eu sabia, com uma certeza que gelava meus ossos, que não havia acabado. E eu estava certa. Foi em um turno lento durante a semana, com o bar quase vazio. Perto da meia-noite, eu estava limpando o balcão, meio pensando em fechar mais cedo, quando a porta rangeu ao se abrir. Era ela, a mulher, sozinha.
O que você faria se estivesse no lugar de Melina neste momento? Você confrontaria a mulher ou tentaria fugir? Deixe sua estratégia de sobrevivência nos comentários. Meu sangue gelou. No instante em que a vi, meus dedos, de forma quase imperceptível, buscaram meu celular no bolso. O mais discretamente que pude, enviei uma mensagem de texto para o meu chefe. Uma única palavra: ajuda. Olhei para cima novamente. A mulher estava me encarando com aquele mesmo sorriso artificial e perturbador. Ela caminhou lentamente até o balcão e sentou-se, com as mãos cruzadas sobre a madeira, como uma cliente paciente. Eu estava debatendo se deveria apenas mandá-la embora, gritar para ela sair, quando sua voz cortou meus pensamentos. Pensei em vir ver como você está, disse ela, com um tom falsamente preocupado. Meu estômago começou a se revirar, mas fiz o meu melhor para esconder o medo. Eu disse a ela que estávamos prestes a fechar e que ela tinha que ir embora. Mas ela fez uma cara de desapontamento, um beicinho infantil que pareceu grotesco em seu rosto. Só um old-fashioned, ela pediu. Pensei em negar, em recusar o serviço. Mas uma parte de mim calculou que preparar a bebida a atrasaria o suficiente para que meu chefe chegasse. Seria uma distração, uma forma de ganhar tempo. Então, eu me virei e comecei a preparar o drink, tentando manter minhas mãos firmes, tentando controlar a respiração que ameaçava ficar presa na minha garganta. O som do gelo batendo no copo parecia um tiro no silêncio do bar. E então, eu ouvi o clique suave e inconfundível da fechadura da porta da frente sendo trancada por dentro. Eu me virei bruscamente. A mulher havia sumido. Ela não estava mais no balcão. Ela não estava em lugar nenhum. Um poço de pavor se abriu no meu estômago enquanto eu dava um passo em direção à entrada. Através do vidro da porta, eu vi uma van preta, parada do lado de fora com o motor ligado, esperando em silêncio. A porta da frente está trancada. A mulher sumiu. Uma van espera lá fora. O que você acha que vai acontecer a seguir? Descreva o seu maior medo em uma situação como essa. Sem pensar, minha mão voou para a fechadura e eu girei a trava, trancando a porta da frente com um clique metálico que ecoou no bar vazio. Meu coração batia descontroladamente, um tambor frenético no meu peito, mas o alívio durou apenas um segundo. Um barulho de metal chacoalhando veio da porta dos fundos. Alguém estava tentando entrar. O som era violento, desesperado. Eles estavam forçando a fechadura, batendo na madeira. O pânico me dominou. Eu sabia que a polícia não chegaria a tempo. Minha mente gritava para eu correr, para arrombar a porta da frente e fugir para a noite. Mas a imagem daquela van preta, esperando como um predador, me paralisou. Por alguma razão, em vez de fugir, meu instinto de luta assumiu o controle. Agarrei a coisa mais pesada que consegui encontrar, uma coqueteleira de metal maciço, e a segurei como uma arma. O metal frio e pesado, um conforto mínimo na minha mão trêmula. Com a outra mão, disquei para o 190, o som da minha própria voz, ofegante e aterrorizada, soando estranho aos meus ouvidos. Eu estava me preparando para uma briga, para o pior, quando vi faróis invadindo o estacionamento. Era o meu chefe. No mesmo instante, os sons na porta dos fundos pararam abruptamente. Alguns segundos depois, ouvi o cantar de pneus no asfalto. A van preta arrancou em alta velocidade e desapareceu na escuridão. Abracei meu chefe quando ele entrou, as palavras saindo de mim em uma torrente incoerente. Ele disse que conseguiu anotar a placa da van enquanto ela fugia. Quando os policiais chegaram, meu chefe revisou as imagens da câmera de segurança com eles, e o que vimos foi pior do que eu poderia ter imaginado. O chefe chegou a tempo, mas o perigo era maior do que se pensava. Você acredita em coincidências ou acha que algo mais sinistro estava em jogo? Comente se você já escapou de uma situação perigosa por pura sorte. As imagens granuladas da câmera de segurança contaram uma história muito mais sinistra.
Pouco antes de a mulher sair do balcão, as câmeras capturaram duas figuras mascaradas, agachadas perto da porta da frente, do lado de fora, esperando. Eles estavam prontos para me pegar no momento em que eu saísse. Havia outra pessoa nos fundos, a que estava batendo na porta, claramente tentando me assustar, me encurralar, me forçar a correr para a armadilha que me esperava na entrada principal. Foi um plano, uma caçada orquestrada. Ver aquilo, a prova fria e digital da intenção deles, foi absolutamente apavorante. Para piorar as coisas, o número da placa que meu chefe anotou acabou sendo de um veículo não registrado. Um carro fantasma. Já faz um bom tempo desde o incidente e nenhum progresso foi feito na investigação. A única boa notícia que saiu de tudo isso é que meu chefe nunca mais me deixou trabalhar sozinha nos turnos da noite. Apesar disso, uma inquietação profunda permanece. Sempre que estou escalada para um turno noturno, a ansiedade volta, um gosto amargo na boca. Eu ainda me pergunto como eles sabiam que eu estaria trabalhando sozinha. Como eles sabiam meu nome? A mulher o gritou enquanto eu corria. Eu não tinha dado meu nome a ela. Isso não faz sentido. Eles não me escolheram ao acaso. Eu era um alvo direto. E até hoje, muitas vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse cedido ao medo. Se eu tivesse corrido pela porta da frente como eles queriam. A imagem daquelas figuras mascaradas, esperando no escuro, nunca me abandona. História 3. O segredo da casa escura. Meu nome é Ronaldo, e aos 40 anos, o eco de certos acontecimentos ainda gela a minha espinha. Não é uma memória que se visita por prazer, mas um fardo que preciso compartilhar, talvez para que outra pessoa entenda como alguns lugares podem se agarrar à sua alma. Tudo começou após uma maré de azar que virou nossa vida de ponta cabeça. Minha esposa, Letícia, e eu vivíamos de aluguel, contando moedas. Eu, motorista particular, ela fazendo bicos de limpeza. Nosso sonho era simples, um terreno, uma casa nossa. E com a ajuda de um parente, conseguimos um lote afastado, onde erguemos com suor cada parede da nossa modesta casinha. A paz, no entanto, foi um sopro breve. A empresa onde eu trabalhava faliu, e a indenização mal cobriu as dívidas que se acumulavam como erva daninha. Foi nesse cenário de desespero que minha sogra, Dona Yolanda, surgiu com sua proposta. Viúva, sozinha numa casa grande na zona rural, ela nos ofereceu um quarto, argumentando que precisava de companhia. Letícia viu naquilo a nossa salvação. Eu, por outro lado, senti um nó no estômago. Minha relação com Yolanda sempre foi estranha. Havia uma cordialidade forçada, um olhar que parecia atravessar a gente. Mas sem alternativas, engolimos meu orgulho e fomos. A primeira visão da casa já era um presságio. O portão de madeira escura, pesado, tinha entalhes que não eram decorativos. Pareciam símbolos gastos pelo tempo. Rangeu como um lamento ao abrir. Por dentro, a casa era impecável, quase que artificialmente preservada, com móveis pesados e uma coleção de imagens sacras que pareciam nos vigiar de cada parede. Dona Yolanda nos recebeu com um sorriso que não alcançava os olhos. Olhos que me mediram de cima a baixo, como se procurassem fissuras na minha armadura. Nosso quarto nos fundos era amplo, mas o ar era viciado. Um cheiro persistente de mofo e terra úmida impregnava tudo. Naquela primeira noite, com o corpo moído pela mudança, ouvi, acima do teto, um som leve, arrastado, passos lentos, hesitantes. Tentei me convencer de que era o vento, um animal no forro. De manhã, comentei com Letícia. Ela, sempre prática, deu de ombros. Deve ser um gato, Ronaldo. Relaxa. Mas eu não conseguia relaxar. Aquele som não era de um animal. Era pesado. Era intencional. Era o som de alguém que não queria ser ouvido. Aquele som no telhado era apenas o vento, como Letícia disse. Ou o primeiro aviso de algo sinistro. Comente o que você acha que estava lá em cima.
Os dias seguintes se arrastaram numa normalidade desconfortável. Enquanto eu buscava bicos e fazia pequenos reparos pela casa, sentia os olhos de Dona Yolanda em minha nuca, uma presença constante e silenciosa. Ela insistia em preparar nossas refeições, sempre com um sorriso bondoso, dizendo que precisávamos de força. Letícia parecia florescer com os cuidados da mãe. Eu as ouvia rindo na cozinha, um som que para mim soava distante, como se viesse de outro mundo. Foi quando ela começou a me servir um chá. Tinha uma cor escura, quase preta, e um cheiro de terra e raízes. "Beba, meu filho", ela dizia. "Tira toda a energia ruim do corpo." O gosto era amargo, terroso, e deixava uma estranha dormência na minha língua, uma sensação que perdurava por horas. Tentei recusar, mas Letícia insistia que eu estava sendo ingrato. Para não criar conflito, eu bebia, sentindo a cada gole uma parte de mim se apagar. Certo dia, procurando uma caixa de ferramentas na despensa dos fundos, minha mão esbarrou numa tábua solta na parede. A curiosidade, essa traiçoeira conselheira, me fez puxar. A madeira cedeu, revelando um vão escuro. Era um quartinho, minúsculo e sem janelas, um cubículo esquecido pelo tempo. O ar que saiu de lá era pesado, viciado, com um odor adocicado e rançoso. Meus olhos se ajustaram à penumbra e eu vi prateleiras empoeiradas repletas de potes com líquidos escuros, pequenos bonecos de pano com alfinetes espetados, embrulhos amarrados com fitas vermelhas e no centro de tudo, pendurado por um barbante, um tufo de cabelo escuro, inconfundivelmente humano. Um calafrio percorreu minha espinha, não um arrepio comum, mas uma onda de gelo que subiu pelas pernas e se instalou no meu peito. Recuei instintivamente, empurrando a tábua de volta para o lugar. O som dela se encaixando pareceu alto demais naquele silêncio. Meu coração martelava contra as costelas. Eu não contei a Letícia. Como eu poderia explicar aquilo? Ela diria que eram apenas costumes antigos, simpatias de uma senhora do interior. Mas o que eu vi ali não era simpatia. Era algo deliberado, oculto e, eu sentia, profundamente malévolo. Você teria coragem de investigar o que havia naqueles potes e embrulhos? Ou fecharia a porta e guardaria o segredo, como o Ronaldo fez? Desafie-se nos comentários. Depois daquela descoberta, a casa deixou de ser apenas um lugar desconfortável. Tornou-se um território inimigo. Cada sombra parecia mais longa. Cada estalo da madeira soava como um aviso. Passei a observar Dona Yolanda com uma atenção quase febril. Sua rotina era de fato peculiar. Quase toda manhã, antes mesmo de o sol nascer, ela saía silenciosamente pela porta dos fundos. Voltava 1 hora depois, com os sapatos sujos de terra e a barra do vestido úmida, as unhas sempre encardidas. "Fui cuidar das minhas mudas", ela dizia, com aquele sorriso sereno. Mas eu vasculhava o quintal e não via muda alguma. O jardim era o mesmo, com suas plantas antigas e retorcidas, nenhuma terra remexida, nenhuma ferramenta à vista. O cheiro de terra que ela trazia consigo era diferente, mais profundo, como o de um lugar que não recebe a luz do sol. A confirmação de que minha paranoia tinha fundamento veio numa tarde cinzenta. Ao sair para buscar lenha, encontrei, perto da cerca dos fundos, caída sobre a grama rala, estava uma galinha, morta. Não havia sinais de ataque de outro animal. Havia um único corte preciso em sua garganta, quase cirúrgico. E o mais estranho, quase não havia sangue. Enquanto eu olhava, chocado, tentando decidir o que fazer, notei algo mais. Ao redor do tronco de uma velha mangueira próxima, alguém havia desenhado símbolos no chão com um pó branco, fino como farinha. Não eram rabiscos, eram formas geométricas, interligadas, muito parecidas com os entalhes do portão da entrada. Meu estômago revirou. Chamei Letícia, minha voz mais trêmula do que eu gostaria. Mostrei a ela o animal, os desenhos. Ela olhou, franziu o nariz para a galinha morta e depois para os símbolos. "Ah, Ronaldo",
disse ela, com uma tranquilidade que me assustou. Deve ser coisa de moleque da vizinhança. Ou talvez a mamãe tenha feito algum ritual de proteção. Ela tem essas manias. Ela falou como se comentasse sobre o tempo, como se um animal sacrificado e símbolos estranhos fossem a coisa mais normal do mundo. Naquele momento, olhando para o rosto sereno da minha esposa, eu senti um frio que não vinha do tempo. Eu estava completamente sozinho naquilo. Aqueles desenhos com pó branco eram apenas rabiscos de criança ou o sinal de algo muito mais sombrio. Comente suas teorias sobre o que eles poderiam significar. As noites se tornaram meu purgatório particular. O sono, que deveria ser um refúgio, transformou-se num labirinto de angústia. Eu comecei a ter o mesmo sonho, repetidamente. Não era um pesadelo com monstros ou perseguições, mas algo muito mais sutil e perturbador. Eu me via preso num espaço apertado, de paredes escuras e úmidas, muito parecido com o quartinho que encontrei atrás da despensa. O ar era rarefeito, pesado, e eu lutava para respirar, sentindo meus pulmões queimarem a cada tentativa. Eu não via portas ou janelas, apenas a sensação claustrofóbica de estar sendo esmagado lentamente. Acordava sempre da mesma forma, encharcado de suor, o coração disparado e um aperto no peito tão real que me deixava ofegante por minutos. Letícia, ao meu lado, dormia o sono dos justos, alheia ao meu tormento. Numa manhã, depois de uma noite particularmente sufocante, a necessidade de encontrar um martelo me levou de volta à despensa. Eu não queria, mas era como se uma força me puxasse para lá. E como eu temia, a tábua que escondia o cubículo estava entreaberta, uma fresta escura me convidando. Contra todo o meu bom senso, espiei. A luz fraca do corredor revelou mais detalhes. As prateleiras estavam cheias de velas derretidas, de cores estranhas como preto e vermelho escuro. Havia pequenos potes de barro com pedaços de papel amarelado dentro, com uma caligrafia que eu não conseguia decifrar. O cheiro adocicado e rançoso estava mais forte e, desta vez, notei um novo aroma por baixo. Um perfume floral, um cheiro de jasmim, o mesmo perfume que Letícia usava. Fechei a porta com um baque surdo e fugi dali, o coração na boca. O medo de parecer louco me impedia de contar a Letícia. Como eu poderia explicar que sentia o perfume dela num lugar daqueles? Ela me internaria. A sensação de estranhamento se tornou uma capa invisível que eu carregava o dia todo. Dona Yolanda, com seu sorriso perpétuo, parecia saber. Seus olhos me seguiam, e eu sentia neles não apenas avaliação, mas uma espécie de satisfação sombria, como se ela soubesse exatamente o que se passava na minha cabeça, nos meus sonhos. Ela sabia que eu tinha visto seu santuário. O perfume de Letícia no quartinho secreto, o que isso poderia significar? Seria uma coincidência ou um sinal de que ela estava mais envolvida do que Ronaldo imaginava? Deixe sua opinião. O som voltou. Naquela noite, o arrastar de pés no forro acima do nosso quarto estava mais nítido, mais pesado. Não eram mais passos hesitantes. Parecia que alguém arrastava um objeto pesado com esforço de um lado para o outro. O som era lento, ritmado, e a cada arrastar, o teto de madeira estalava como se fosse ceder. Chega. Eu não podia mais ficar deitado, fingindo que não ouvia. Levantei em silêncio, peguei a lanterna do celular e fui até o corredor. Procurei por qualquer sinal de um alçapão, uma entrada para o forro, mas as tábuas do teto eram contínuas, seladas. Não havia acesso visível. Fiquei ali parado, no meio da casa escura, apenas com o facho de luz trêmulo da lanterna cortando a escuridão, apontado para o teto. O som parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Era um silêncio pesado, expectante, como se o que quer que estivesse lá em cima soubesse que eu estava ali embaixo escutando. Senti um arrepio na nuca, a sensação inconfundível de estar sendo observado da escuridão. Voltei para a cama, derrotado, e me encolhi ao lado de Letícia, que nem se mexeu.
Acordei com uma dor aguda e latejante nas costas, como se tivesse levado um chute ou caído de mau jeito. Ao tirar a camisa em frente ao espelho do banheiro, vi as marcas, manchas arroxeadas, quase pretas, espalhadas pela minha lombar, como as marcas de dedos grandes e fortes que tivessem me agarrado durante a noite. Mostrei a Letícia, esperando talvez um pingo de preocupação. Ela olhou, tocou levemente as marcas e disse: "Nossa, deve ter sido uma pancada feia. Você deve ter batido na quina da cama sem perceber." A simplicidade da explicação dela era enlouquecedora. Como eu poderia ter me machucado daquele jeito dormindo? A gota d'água veio durante o almoço. No meio da refeição, Dona Yolanda me olhou fixamente por cima da borda do prato e perguntou, com uma doçura venenosa: "Dormiu bem, Ronaldo? Ouvi você andando pela casa de madrugada. Alguma preocupação tirando seu sono?" O sangue gelou nas minhas veias. A pergunta não era de preocupação, era uma afirmação. Ela sabia que eu tinha levantado. Ela sabia que eu estava ouvindo. O sorriso dela se alargou minimamente, um gesto quase imperceptível, mas que para mim foi uma declaração de guerra. As marcas nas costas de Ronaldo e a pergunta de Dona Yolanda: "Você acha que foi um ataque sobrenatural? Ou há uma explicação lógica que ele não está vendo? Comente se algo assim já te causou arrepios." As semanas seguintes foram um borrão de ansiedade e impotência. Eu não conseguia um trabalho fixo, apenas bicos que mal pagavam pela nossa comida. Eu me sentia cada vez mais como um intruso, um peso morto naquela casa que me adoecia. Enquanto eu me afundava, Letícia parecia se fundir ao ambiente. Ela e a mãe se tornaram inseparáveis, compartilhando segredos em sussurros na cozinha, cuidando do jardim misterioso, passando tardes inteiras trancadas no quarto de Yolanda. Eu me tornei uma sombra, um espectador do lento desaparecimento da mulher com quem me casei. A paranoia me consumia. Eu via sinais em tudo. Um dia, ao procurar um pano de chão no armário baixo da cozinha, meus dedos tocaram algo macio e estranho, escondido no fundo. Puxei. Era um pequeno saco de tecido grosseiro, amarrado com uma fita vermelha desbotada. Meu coração acelerou. Com as mãos trêmulas, desatei o nó. Dentro havia uma mistura que fez meu estômago embrulhar. Unhas cortadas, tufos de cabelo, alguns claros como os de Letícia, outros escuros como os meus, e um pedaço de tecido manchado, com palavras que pareciam escritas com carvão. Não consegui ler. Fechei o saco com uma velocidade desesperada. Enfiei de volta no fundo do armário e me afastei, ofegante. Era um feitiço. Eu não tinha mais dúvidas. Tentei, mais uma vez, conversar com Letícia. Sentei ao lado dela na cama, segurei sua mão e, com a voz mais calma que consegui, contei sobre o saco no armário. Ela me ouviu, o rosto inexpressivo. Quando terminei, ela me olhou com uma preocupação que não era por mim, mas por minha sanidade. "Ronaldo, você está exagerando. A mamãe é só uma senhora de costumes antigos. Isso deve ser alguma simpatia para proteger a casa, para nos proteger." Ela se afastou, dizendo que eu estava vendo coisas, influenciado pelo estresse. Naquela noite, meu pesadelo recorrente mudou. Eu ainda estava no quarto escuro e apertado, mas agora não estava mais sozinho. No canto mais sombrio, havia uma silhueta feminina. Ela estava parada, imóvel. Eu não conseguia ver seu rosto, pois estava coberto por um véu escuro e espesso, mas eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que era Letícia. Ela não se movia, não falava, apenas estava ali, presente na minha asfixia, parte daquele pesadelo. Acordei gritando, o nome dela na minha boca. Ela se virou sonolenta e perguntou o que havia acontecido. Eu não consegui responder. Como eu poderia dizer que a vi no meu inferno particular? A silhueta no sonho era realmente Letícia ou uma projeção do medo de Ronaldo? O que você acha que acontecerá a seguir, agora que ele está cada vez mais isolado? Eu estava no meu limite.
A casa, os sonhos, o comportamento de Letícia, tudo estava me empurrando para a beira da loucura. Desesperado, decidi sair para caminhar, apenas para respirar um ar que não fosse o daquela casa. Acabei numa pequena feira na Vila São Damião e, por impulso, parei em frente a uma barraca de um senhor de rosto enrugado que vendia ervas e raízes. Algo me disse para falar. Contei a ele, de forma vaga, que a casa onde eu estava hospedado tinha uma energia pesada que eu não dormia bem. O velho ouviu em silêncio, os olhos pequenos e astutos fixos nos meus. Sem dizer uma palavra, ele se virou, pegou um pequeno ramo de folhas escuras e me entregou. "Leve isso, meu filho", disse ele, a voz rouca como folhas secas. "Ajuda a proteger contra olho ruim. Coloque num copo com água e deixe perto da porta do seu quarto." Agradeci e voltei para casa, agarrando aquele ramo como se fosse minha única salvação. Esperei Letícia e a mãe estarem distraídas e fiz como ele mandou, colocando o copo com o ramo no chão, ao lado da nossa porta. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, eu dormi. Não um sono profundo e restaurador, mas um sono sem sonhos, sem a sensação de sufocamento. Acordei sentindo uma leveza que não sentia há muito tempo. A esperança, frágil como era, começou a brotar, mas ela durou pouco. Na manhã seguinte, ao passar pela sala, notei o olhar de Dona Yolanda. Ela não olhou para mim, mas para o copo com o ramo. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de um desprezo gélido. 2 dias depois, encontrei o ramo no chão do corredor. Estava seco, quebradiço e pisoteado, como se alguém o tivesse esmagado com raiva. O copo de água havia sumido. Nesse mesmo dia, a trama se adensou. Letícia veio até mim, o rosto pálido, mas com um brilho estranho nos olhos. Ela se queixava de cansaço e náuseas há dias. Fizemos um teste de farmácia. Positivo. Íamos ter nosso primeiro filho. Uma onda de alegria deveria ter me inundado, mas o que senti foi um aperto gelado no peito. Um filho, naquela casa. A partir daquele dia, a transformação de Letícia se acelerou. Ela vivia num estado de torpor, dormindo a maior parte do dia. Dona Yolanda se tornou sua sombra, cuidando dela com uma dedicação obsessiva, sempre com um chá novo, uma receita de família para fortalecer o bebê. Letícia começou a usar colares antigos da mãe, pesados, de contas escuras, que ela nunca tirava. Uma madrugada, acordei com sede e a encontrei na cozinha. Ela estava sentada à mesa no escuro, apenas encarando a parede. Chamei seu nome 1, 2 vezes. Ela demorou a reagir, como se voltasse de um lugar muito distante. Quando finalmente se virou, seus olhos estavam vazios. Ela sorriu e disse que não se lembrava de ter levantado da cama. O bebê, eu percebi com um terror crescente, não era apenas nosso. Ele também pertencia àquela casa e à avó. O ramo de proteção destruído, a gravidez. Você acredita que a criança está em perigo? Comente o que você faria no lugar de Ronaldo para proteger sua família. Eu não podia mais ser passivo. A gravidez de Letícia foi o estopim. Eu precisava lutar, mesmo sem saber contra o quê. Voltei à barraca do Senhor das Ervas, que agora eu sabia se chamar Benedito. Contei tudo, sem rodeios. O quartinho secreto, a galinha morta, os sonhos, o comportamento de Letícia, a gravidez. Ele me ouviu com uma seriedade sombria. "A coisa é antiga", ele disse por fim. "Você precisa purificar o ambiente, mas com cuidado. Ela vai sentir." Ele me vendeu um pacote de ervas que, segundo ele, produziam uma fumaça de limpeza poderosa e um punhado de sal grosso. "Espere uma noite em que ela não esteja. Queime isso na cozinha, que é o coração da casa, e reze. Reze com fé." A oportunidade surgiu alguns dias depois, quando Dona Yolanda anunciou que iria a uma vigília na igreja da Barra do Norte e só voltaria tarde. Era a minha chance. Esperei Letícia adormecer e perto das 2 da madrugada fui para a cozinha. O silêncio da casa era opressor.
Coloquei o carvão numa lata velha, acendi e joguei as ervas por cima. A fumaça subiu imediatamente, espessa e com um cheiro forte, acre. Comecei a rezar o Pai Nosso, a única oração que me vinha à mente, repetindo as palavras como um mantra. Um calor intenso subiu pelo meu corpo e senti uma pontada aguda na nuca. Foi nesse exato momento que ouvi o som da chave girando na fechadura da porta da frente. Gelei. Ela não deveria voltar tão cedo. Em pânico, tentei apagar as ervas, soprando, abafando com um pano, mas a fumaça parecia ter vida própria, se espalhando ainda mais. A porta se abriu. Dona Yolanda entrou. Ela parou no corredor, o rosto uma máscara indecifrável na penumbra. O cheiro da fumaça era inegável. Ela olhou para a cozinha, depois para mim, que estava suando, ofegante, com o rosto sujo de fuligem. "O que está fazendo acordado, Ronaldo?" Ela perguntou, a voz perigosamente calma. "Tive insônia", gaguejei. Ela não disse mais nada, apenas me lançou um sorriso mínimo, um brilho de triunfo nos olhos, e se retirou para o seu quarto. Ela sabia. Ela não apenas sabia o que eu estava fazendo, como parecia ter previsto. Minha tentativa de ataque tinha falhado miseravelmente, e agora eu havia me exposto. A volta inesperada de Dona Yolanda foi uma coincidência ou ela foi alertada por alguma força da casa? Comente o que você acha que ela fará agora que sabe que Ronaldo está lutando contra ela. Meu ato de rebeldia me custou caro. A atmosfera na casa tornou-se glacial. Dona Yolanda mal falava comigo, mas sua presença era uma força opressora. Letícia, por sua vez, parecia cada vez mais distante, como se uma névoa a separasse de mim. Desesperado, voltei ao seu Benedito. Contei sobre a tentativa fracassada de purificação. Ele balançou a cabeça, preocupado. Ela é forte. A ligação dela com sua esposa é antiga, e agora, com a criança, está se aprofundando. Preciso de algo delas para entender a natureza desse laço. Ele me pediu um objeto pessoal de Letícia e outro de Dona Yolanda. A ideia me revirou o estômago, mas eu faria qualquer coisa. Esperei a oportunidade. Numa tarde, enquanto Letícia tomava banho, peguei seu pente da cômoda cheio de fios de cabelo loiro. Mais tarde, vi uma blusa fina que Dona Yolanda havia deixado secando no varal dos fundos. Com o coração martelando, peguei a peça, dobrei rapidamente e escondi numa sacola. Levei os itens para o seu Benedito. Ele os pegou, entrou nos fundos de sua barraca e ficou lá por uns 20 minutos que pareceram uma eternidade. Quando voltou, seu rosto estava pálido. "Meu filho", ele disse, a voz tensa. "Isso não é de agora. Ela está tecendo uma corrente, usando a força vital da sua esposa para alimentar algo. E o bebê é a âncora." Ele me entregou um pequeno talismã, feito de nós complexos em fios coloridos. "Pendure isso na cabeceira da sua cama, sem que elas vejam. E coloque uma vasilha com água limpa debaixo da cama todas as noites. Vai criar uma barreira." Voltei para casa com o talismã no bolso, sentindo seu peso como uma pequena esperança. Consegui pendurá-lo sem que Letícia percebesse. As 2 primeiras noites foram tranquilas, mas na terceira acordei com um ruído seco, um estalo seguido de um som de água se espalhando. Olhei para baixo da cama. A tigela de água estava virada, o chão encharcado. Não havia como ela ter caído sozinha. Era como se uma mão invisível a tivesse chutado com violência. Pouco tempo depois, Letícia confirmou a gravidez com um exame de sangue. A alegria dela era ofuscada por um cansaço extremo. Eu, por outro lado, sentia um medo que me corroía por dentro. A casa parecia me sufocar e meu nariz começou a sangrar sem motivo. Uma noite acordei e ouvi Letícia murmurando na sala. Fui até lá e a vi em pé, em frente à janela escura, cantando uma melodia estranha, uma cantiga de ninar dissonante. "O que é isso, meu amor?" perguntei. Ela se virou, os olhos vidrados. "É uma canção que a mamãe me ensinou, para acalmar o bebê." Foi então que eu soube.
Eu precisava de mais ajuda. Seu Benedito me indicou uma benzedeira, Dona Sebastiana, uma mulher que, segundo ele, enxergava além do véu. Fui até ela, contei tudo. Ela me ouviu, os dedos passando pelas contas de 1/3. Quando terminei, ela disse com uma voz firme: eu preciso ir até lá. Preciso olhar nos olhos dessa mulher. O tiguela de água virada, a cantiga. A influência de Yolanda está se tornando mais forte e direta. Você acha que a benzedeira Dona Sebastiana conseguirá quebrar essa corrente? Deixe sua previsão. Levei Dona Sebastiana à casa numa tarde, sob o pretexto de ser uma velha conhecida que veio nos visitar. Dona Yolanda nos recebeu na porta. Seu sorriso polido não vacilou, mas seus olhos escuros e penetrantes fixaram-se em Sebastiana por um instante a mais. A batalha silenciosa começou ali, no limiar da porta. Sebastiana, uma senhora pequena e de aparência frágil, tinha uma calma que parecia uma muralha. Ela dispensou o convite para se sentar na sala. Que belo quintal, disse ela, a voz suave. Me permite dar uma olhada? Sem esperar resposta, ela caminhou para os fundos e eu a segui, sentindo o olhar de Yolanda queimando em minhas costas. Lá fora, Sebastiana não olhou para as plantas. Seus olhos varreram o chão, a cerca, o tronco da velha mangueira. Ela parou perto de um porão improvisado, cuja existência eu mal notara. A porta de madeira estava trancada com uma corrente grossa. "O que há aqui?" perguntou ela. "Apenas tralhas velhas." A voz de Yolanda soou atrás de nós, nos fazendo pular. Ela havia nos seguido. Sebastiana se virou e sorriu para minha sogra. "Entendo que a senhora gosta de manter as tradições de família, não é?" O sorriso de Yolanda era gelo puro. "Cada um tem seus costumes, não devemos julgar o que não conhecemos." Naquele momento, Letícia apareceu pálida, perguntando se estava tudo bem. Sebastiana se aproximou dela, tocou seu ombro e, com uma ternura que me arrepiou, perguntou como ela se sentia. Letícia apenas murmurou sobre tonturas. Mais tarde, quando Yolanda estava na cozinha, Sebastiana me puxou para um canto. Sua voz era um sussurro urgente. "Você precisa tirar sua esposa daqui, agora, antes que essa criança nasça. A casa está viva e sua sogra a alimenta. Se o seu filho nascer sob este teto, o laço que ela está criando se tornará inquebrável. Ele pertencerá a ela." As palavras me atingiram como um soco, contei a Letícia. A reação foi pior do que eu imaginava. Ela me acusou de ingratidão, de estar louco, de querer ofender a única pessoa que nos ajudou. Brigamos como nunca, e ela se trancou no quarto chorando. Eu estava derrotado, sem dinheiro, sem apoio, sem saída. E então, o milagre. Um conhecido ligou, perguntando sobre nosso antigo terreno. Havia um comprador interessado, pagando à vista. Não hesitei. Vendi o lote, juntei cada centavo que tinha e anunciei a Letícia. "Estamos de saída." Para minha surpresa, por baixo da raiva, vi um lampejo de alívio em seus olhos. Na manhã da partida, o quarto de Dona Yolanda permaneceu fechado. Nenhum adeus, nenhuma palavra. Apenas o silêncio pesado e julgador. Quando o carro se afastou daquela casa, senti um peso físico sair dos meus ombros. Fomos para a casa de uma tia. Hugo nasceu, forte e saudável. Letícia voltou a ser ela mesma. E por um tempo, a paz reinou. Mas a herança daquela casa é longa. Quando Hugo fez 3 anos, ele começou a falar. Dizia que, à noite, uma senhora de vestido escuro aparecia no canto do seu quarto. Ela não falava, apenas o chamava com o dedo para voltar a um lugar antigo. Letícia diz que é imaginação. Eu sei que não é. Não sei o que Dona Yolanda fez, nem o que ela queria. Ela faleceu meses depois, sozinha naquela casa. Mas eu sei que uma parte dela, uma sombra, uma presença, se agarrou ao meu filho. Não tenho respostas. Só a sensação de que certas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente. E assim, a história de Ronaldo nos deixa com um calafrio que não passa.
Um terror que não vem de monstros ou fantasmas, mas da escuridão que pode se esconder por trás de um sorriso familiar, de um gesto de cuidado. Uma herança silenciosa, passada não por testamento, mas pelo sangue e pela alma. O que era Dona Yolanda? Uma bruxa? Uma guardiã de segredos antigos? Ou apenas uma avó solitária cujo amor se tornou algo possessivo e sombrio? A verdade, talvez, tenha sido enterrada com ela naquela casa. Mas seu eco ainda chama pelo pequeno Hugo no escuro da noite. Obrigado por atravessarem mais este portal conosco. Se esta história arrepiou sua alma, deixe seu like, inscreva-se e ative o sino para não perder nenhuma das nossas jornadas ao desconhecido. E não se esqueça de comentar: eu não tenho medo. Lembrem-se, às vezes, o maior perigo não está no que nos assusta, mas naquilo que aceitamos sem questionar. Durmam bem, se puderem.